Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 7 de maio. Hoje começa a quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e, inclusive, às 23 horas, teremos Universitário e Júnior Barranquilla. Partida que a gente vai acompanhar ao vivo aqui, como fizemos nas outras duas oportunidades que teve um jogo na terça-feira. E 1-1 aconteceu nos dois confrontos. Se esse resultado se repetir hoje, vai ser maravilhoso, porque é importante a gente destacar. Botafogo vencendo a LDU, dependendo do cenário, a gente pode fechar a quarta rodada saindo da lanterna e assumindo a liderança da chave, que seria maravilhoso. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre possíveis cenários para que isso aconteça. Vamos falar também sobre as dificuldades do Arthur Jorge para poder armar a equipe do Botafogo, considerando, inclusive, que você precisa proteger bem os dois corredores laterais, mas principalmente o corredor da esquerda, onde a gente vai ter o Hugo por ali. E também quero destacar aqui algumas questões importantes sobre o nosso adversário, sobre a LDU, atletas que a gente vai precisar ficar de olho nesse confronto. Só que antes da gente falar sobre tudo isso, Fogão, te convido, por gentileza, a deixar o seu like, isso é super importante. O YouTube funciona dessa forma, você deixa o like, mais torcedores passam a conhecer e a gente consegue seguir crescendo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se, porque afinal de contas tem Botafogo pra caramba aqui no Fala Fogão, de 4 a 5 conteúdos por dia, de segunda a sexta, fora a programação do fim de semana. Então, dá aquela moral, inscreva-se para que a gente possa alcançar os 47 mil inscritos até dia 25, 26 de maio. Acredito que a gente vai chegar lá com toda certeza. Dito isso, vamos em frente. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui são 3 atletas da equipe da LDU que a gente precisa ficar de olho, os 2 laterais mais o centroavante. E tem uma razão de ser. Se você pegar, por exemplo, as estatísticas da LDU no campeonato equatoriano, os 2 laterais, o Quinones pela esquerda e o Quinteiro pela direita, lideram o ranking de assistências. O Quinteiro com 4, o Quinones com 3. 7 assistências totais, portanto. Fora isso, eu quero falar também do Arce, centroavante. A LDU tem 20 gols marcados no campeonato equatoriano em 10 partidas. O Arce marcou 12 desses 20 gols. Pois é um centroavante perigoso, é um cara de área, é um cara que tem boa estatura e o Botafogo vai precisar prestar atenção em relação a isso, porque a tendência natural é a LDU tentar escapar pelos lados do campo. E aí, quando eu falo pelos lados do campo, naturalmente, existe aquela preocupação com a proteção dos corredores laterais. Talvez principalmente pelo lado esquerdo da nossa defesa, onde o Hugo vai fazer aquela dobra de repente com o Jefinho. Será que o Arthur Jorge vai manter dessa maneira? Hugo e Jefinho do mesmo lado? Será? Eu acredito que vai acabar acontecendo, porque a alternativa seria o quê? Você jogar o Savarino ali para a esquerda, mas o Savarino jogando de segundo atacante está indo muito bem, circula o campo inteiro. Ou você vai colocar o Luiz Henrique na esquerda, vai inverter o lado dele. De qualquer maneira, são atletas que não têm aquela intensidade de retorno. Você precisa virar uma chavinha na cabeça desses jogadores. Tanto do Jefinho quanto do Luiz Henrique. E se o Savarino jogar pelo lado do campo, a mesma coisa. Porque nenhum desses atletas tem no seu DNA aquela coisa de ser um ponta tático. Um cara que joga pelo corredor lateral, que tem total consciência da necessidade dele poder fazer o retorno e fazer a dobra de marcação junto ao lateral. Você pode até pensar, mas uma maneira de você proteger o lado do Hugo é você falar para ele não subir. O problema é que o Hugo, mesmo não subindo, ele falha na defesa, porque ele toma decisões equivocadas defensivamente falando. Então o Arthur Jorge ele tem um pepino aí para resolver, porque afinal de contas as equipes adversárias já identificaram há muito tempo qual é a fragilidade do Botafogo e como eles podem tentar nos agredir. E considerando que eles têm um centroavante goleador e alto, que é bom na jogada de cruzamento, faz muito gol assim, inclusive, a maioria dos gols disparado do Arce é em jogadas de cruzamento. Dá pra gente pensar que a LDU vai tentar chegar ao gol dessa forma. Então o Arthur Jorge realmente precisa, junto da sua comissão técnica, pensar as alternativas. E por falar em alternativas, a gente fica naquela dúvida. O Eduardo vai estar disponível? O Tietê vai estar disponível? Tietê voltou a treinar, falei sobre isso ontem aqui, a informação foi do TF. O Tietê volta a treinar, tem chance de ser relacionado, ele teve uma infecção intestinal. Então, assim, a gente fica naquela dúvida. Será que vai rolar? Será que ele vai realmente voltar nesse momento? Na minha opinião, fez falta contra o Bahia, especialmente no segundo tempo, porque o Tietê tem uma característica que é diferente da do Marlon, que é diferente da do Gregor, que é diferente da do Danilo. O Tietê, na minha opinião, desses volantes todos aí, é o cara que tem mais dinâmica. É o cara que consegue, com a sua movimentação, gerar jogo. É diferente, por exemplo, do Marlon. O Marlon ele consegue fazer as inversões muito bem, faz essa bola circular, mas ele não é um cara tão dinâmico na movimentação de passa pro companheiro, aparece para receber e volta e tal, não sei o quê. Essa dinâmica o Tietê dá muito melhor, né? O Danilo também não é esse cara dinâmico, mas é um cara que pisa muito bem dentro da grande área. Então, cada volante tem a sua característica. O que o Arthur Jorge vai pensar para esse confronto? Será que ele vai de Marlon e Tietê?
Ou será que ele vai manter Danilo e Marlon? Ou ainda Gregory e Marlon, dando sustentação defensiva ali com o Gregory, né, um cara que vai morder mais na marcação, e podendo ter o Marlon para poder fazer essa distribuição. Ou ainda Gregory e Tietê, né, de repente descansa um pouco o Marlon e vai de Gregory e Tietê. As alternativas existem. Claro, considerando que o Tietê esteja disponível e relacionado para esse confronto. Mas o que mais me preocupa, na verdade, é o setor ofensivo. Porque a gente está sem o Tiquinho, está sem o Matheus, o Eduardo eu não sei se vai estar disponível. Você vai ter ali o Romero, vai ter o Luiz Henrique, o Jefinho, o Savarino e o Júnior Santos. Júnior Santos que já está num certo ponto de limite físico, né? Contra o Bahia, inclusive, deu um susto ali, começou a mancar um pouquinho. Já gera aquela preocupação, porque hoje o Júnior é o principal jogador do Botafogo, não tem nem o que discutir em relação a isso. Né? Depois, na sequência do Júnior, na minha opinião, vem o Marlon, né? Que realmente tem feito boas partidas. Mas o Júnior é o grande destaque. O Júnior é o grande destaque. Contra o Bahia, por exemplo, ele teve 95% de acerto dos passes. Ele errou um passe daquilo que ele tentou. E olha que o Júnior tentou alguns passes que eram bem difíceis, eram importantes. Não é só passe lateral não, tá? Ele deu aquele passe que poderia ser o gol do Cuiabano, por exemplo. Ele chega ali pelo lado da área, cruza e o Cuiabano chega batendo. Então o Júnior deu alguns passes importantes e teve um índice altíssimo. Ele está realmente vivendo uma fase esplendorosa. Que possa seguir dessa maneira, inclusive voltando a balançar as redes na Copa Libertadores, que realmente vai fazer a diferença, vai nos ajudar bastante. A minha grande preocupação em relação ao que o Arthur Jorge vai fazer são os lados do campo. Realmente é a minha grande preocupação, porque a gente precisa de um time muito coeso, muito compacto, né, para poder não dar chance para o adversário, mas ao mesmo tempo criar as nossas oportunidades. Fazer gol não está sendo problema para o Botafogo. Fazer gol realmente não tem sido problema. Agora, se a gente pega um time que vai nos gerar dificuldade pelos lados do campo, a gente pode começar a ter dor de cabeça. O Bahia nos deu essa dor de cabeça, diga-se de passagem. Agora, Fogão, um outro ponto que eu quero trazer aqui com você é a tabela de classificação. Nesse momento, a gente tem o Júnior Barranquilla com 5 pontos, LDU na segunda colocação com 4 pontos, Universitário também com 4, porém com pior saldo, e o Botafogo na lanterna com 3 pontos conquistados, justamente a última vitória diante da equipe do Universitário. Lamento muito aquele gol sofrido para o Universitário, porque a gente tinha zerado o nosso saldo, agora a gente está com -1, e é importante a gente falar sobre saldo de gols, porque os critérios de desempate dessa fase de grupos são os seguintes: você vai ter saldo de gols, gols marcados fora, número de vitórias e número de vitórias fora. Esses são os critérios de desempate aí, se você tiver um empate na pontuação. Nesse momento, o Júnior Barranquilla tem 2 de saldo, a LDU tem 0 de saldo, Universitário -1 e o Botafogo também -1. Nós estaríamos com 0 de saldo. E você vai entender por que isso é importante. Se Universitário e Júnior Barranquilla empatarem hoje, logo mais, o Júnior Barranquilla vai a 6, o Universitário vai a 5. A LDU, portanto, quando entrar em campo contra o Botafogo, vai cair para a 3ª colocação. E aí o Botafogo vencendo a LDU vai a 6. Poderia igualar a pontuação do Júnior, certo? Só que o saldo de gols do Júnior permaneceria em 2. Para o Botafogo assumir a liderança da chave, a gente precisaria vencer por 3 gols de diferença a equipe da LDU. É possível de acontecer? É possível. O Botafogo vai ter que jogar muita bola para fazer isso. Porque do outro lado tem um time que está sendo bem treinado pelo Giuseppe Alcácer. Não vai ser uma partida para você construir um placar molezinho assim. Na minha opinião, vai ser um jogo ali equilibrado. Mas futebol tem dessas. Você pode chegar e ver o Botafogo ganhar a LDU por 3 gols de diferença. Agora, se a gente não tivesse tomado gol para o Universitário, 2 golzinhos de diferença já bastaria. Tu poderia fazer um 2-0, completamente normal, um placar como esse, num confronto desse. E aí você poderia assumir a liderança no caso de empate entre o Universitário e o Júnior Barranquilla. Se o Júnior Barranquilla vencer, ele vai a 8 pontos. O Botafogo só pode pensar em vencer. E aí ele vai a 6 pontos, então você teria, ao fim dessa 4ª rodada, Júnior com 8, nesse cenário de vitória fora de casa, lá em Lima, no Peru, Botafogo com 6, LDU com 4, Universitário com 4. Se o Universitário, por sua vez, vencer, ele vai a 7 pontos. E aí você teria Universitário com 7, Botafogo com 6, Júnior com 5, LDU com 4. Muito equilíbrio, independente do cenário. Muito equilíbrio mesmo. Agora, o que tem que acontecer é vitória do Botafogo para a gente poder chegar nas 2 últimas rodadas, onde a gente vai enfrentar o Universitário e o Júnior Barranquilla, tendo a vantagem contra esses adversários. Esse vai ser o ponto principal, porque vale lembrar, a LDU fecha jogando os 2 últimos jogos na altitude de Quito. Então dá para você imaginar que a LDU tem grande possibilidade de vencer os 2 confrontos. Se a LDU perde para o Botafogo, dá para a gente pensar que a LDU tem a capacidade de chegar, pelo menos aí, aos 10 pontos nessa fase de grupos.
vencendo seus 2 jogos em casa, né, que encerra na altitude. E tem uma vantagem ali por conta da altitude, do rarefeito, você sabe disso. Então, se a LDU conseguir vencer os 2 últimos jogos, o Botafogo contra o Universitário e contra o Júnior Barranquilla, se a gente conseguir fechar na liderança da chave, a gente pode até empatar contra esses adversários. Se a gente terminar na segunda colocação, o Botafogo obrigatoriamente vai ter que vencer algum jogo fora de casa. Vai ser importante vencer um desses jogos fora de casa, mas o bom é que a gente vai estar dependendo só das nossas forças. Quando você chega dependendo dos outros é que é o problema. Certo? E sem esse papo de que, mas o problema é justamente esse, o Botafogo depender só dele. Sem desse papo de derrotado, porque isso daí, meu irmão, deixa no passado, né? A gente agora tem que mirar um novo momento, um novo treinador. A gente perdeu pro Bahia, é verdade, mas o Botafogo veio de 5 vitórias seguidas com coisas positivas que foram realizadas pela equipe, não é verdade? Então, um novo momento, sem pensamento derrotista. Fechou? Por hora é isso. Daqui a pouco eu tô de volta com aquele Fala Fogão Shorts, com aquela atualização rapidinho de até 60 segundos. E depois, na hora do almoço, a partir de 1h05 da tarde, você já sabe, tradicional live para a gente poder resenhar e falar tudo de Botafogo e também, claro, desse confronto contra a LDU. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.